Você precisa entender que o PIB que é divulgado é o PIB real, que é o PIB nominal, quer dizer, o valor que o PIB subiu num todo, menos a inflação. Então, se você fizer a inflação ser artificialmente mais baixa do que ela deveria ser, o PIB sobe. E o que E aí galera, beleza? O Ideias Radicais, ele fez esse vídeo aí que vocês viram na introdução, né? Onde que ele fala sobre o PIB brasileiro, né? Ele fala que, bem dizer, teve uma manobra contábil pro PIB apresentar o crescimento no último ano e ele vai mostrar essa manobra contábil. Só que assim, ele fala uma merda, assim, é gigantesca. Ele fala uma merda gigantesca sobre economia, então assim, a gente vai assistir esse vídeo aqui, eu vou assistir esse vídeo com vocês, né? E vou falar qual que é o erro no vídeo dele, né? Por quê? Porque ele é de direita, né? Um cara de direita, e falou assim uma merda bem grande. Eu vou mostrar qual que é a merda, né? Qual que é o problema? O problema é que a esquerda é tão imbecil e tão incapacitada que eles não conseguem refutar e mostrar o erro do argumento dele, né? Então eu vou fazer isso aqui no vídeo de hoje, né? Então vamos lá, vamos assistir o vídeo dele aqui. Eu não vou fazer muitas interrupções, né? Até chegar nessa parte aqui que é mais importante pra gente, né? Como que você faz pro PIB crescer 3,4%, mas a vida do trabalhador não melhorou em nada? Vamos entender o método Lula. É muito simples. Primeiro, qual é a formação do PIB? É o consumo das famílias, o privado, mais o consumo do governo, mais investimento, mais o saldo da balança comercial. Isso aqui não importa aqui. Até aqui ok, né? Ele só tá falando da composição do PIB pela ótica da demanda, né? Sem problema nenhum. O que importa é esses dois. O consumo do governo subiu 1,9%. Como? Taxação das brusinhas da Shein e de tudo, né? Se alguma coisa se mexe, você taxa. Se alguma coisa não se mexe, o Haddad pega, dá uma bicuda e taxa porque se mexeu. E o que você faz com esse gasto? Você tenta combater queimadas? Não. Você tenta fazer vacinas? Não, não, não. Corta isso tudo. Você manda a Janja viajar. Vai gastar pra caramba, vai estimular o turismo dos outros países, eu suponho. Tá, aí aqui ele fez uma crítica ao governo, né? Tudo bem, né? Mas agora é a parte importante, onde que ele vai falar da manobra contábil aí, bem dizer, da malandragem que ele diz que o governo fez pra, bem dizer, falsificar o dado do PIB, né? Segundo, você precisa entender que o PIB que é divulgado é o PIB real, que é o PIB nominal, quer dizer, o valor que o PIB subiu num todo, menos a inflação. Então, se você fizer a inflação ser artificialmente mais baixa do que ela deveria ser, o PIB sobe. Não sobe. Diminuir a inflação não vai fazer o PIB real subir. Não é. Tá tudo errado, tá tudo errado. Vamos lá. Primeiro, o que é o PIB nominal, o que é o PIB real, né? Primeiro, o que é o PIB? O PIB, ele vai ser o conjunto de tudo aquilo que é produzido no período de um ano, no país, entendeu? Você tem outras formas de ver o PIB, você também pode ver o PIB como o total de todas as fontes de renda no período de um ano, né? Então, se você juntar todo o dinheiro que todas as pessoas no Brasil ganharam, você vai ter o PIB, ok? Isso é o PIB. Qual que é a questão do PIB real, né? Qual que é a diferença do PIB real e do PIB nominal? Quando o governo vai lá e calcula o PIB, ele vai ter como resultado, o número que ele vai ter vai ser o PIB nominal. Você não consegue calcular diretamente o PIB real. E por que não consegue? Porque quando o governo calcula o PIB e vê um crescimento do PIB, de cara, ele não sabe se esse crescimento do PIB é porque as pessoas estão ganhando mais dinheiro, né? Estão ficando mais ricas, o país está produzindo mais, ou se é apenas porque a inflação está subindo. Então vamos lá, para que serve o PIB real? O PIB real serve para comparar o PIB ao longo do tempo, para você ver o crescimento do PIB ao longo do tempo. Por quê? Porque vamos supor que você tem o seu salário, né? Aí você sabe que, olha, há 10 anos atrás eu ganhava R$2.000 por mês, há 10 anos atrás. Hoje em dia eu ganho R$3.000 por mês. Quer dizer que o meu salário subiu 50%? Se você for fazer a conta, você vai ver que tem uma subida de 50%. Quer dizer que o seu salário subiu 50%? Bem, o seu salário, o crescimento nominal do seu salário foi de 50%, né? Se você for ver o número, realmente subiu 50%. Agora, e o crescimento real do seu salário foi 50%? Você compra 50% a mais de coisas do que você comprava 10 anos atrás com R$2.000? Não, né? O seu padrão de vida provavelmente é mais ou menos o mesmo, né? Essa é a ideia de você olhar para variáveis em termos reais. O PIB real não é a única variável que tem em termo real. Você pode olhar para o crescimento real do salário, para o crescimento, sei lá, olhar para o câmbio real. Então, várias variáveis você pode olhar com essa ótica de real. Qual que é a ideia de olhar por essa ótica de real? É você descontar a inflação, né? Então, é aquela mesma ideia, né? De reajuste real do salário mínimo, né? De se o seu salário teve um crescimento real, né? Como é que funciona? Vamos supor que você teve o seu salário e você, no final do ano, teve um reajuste de 10%. Quer dizer que o seu padrão de vida aumentou 10%? Não. Por quê? Porque dentro desses 10% que teve de aumento do seu salário, uma parte é só o reajuste, né? Que é o crescimento devido à inflação. Por exemplo, seriam 5%, dado que teve no ano passado de inflação. Os outros 5% já não, né? Os outros 5% são de fato o aumento real do seu salário, né? Então, quando a gente olha para o PIB, é essa mesma lógica que está incluída aqui, né? O que acontece é que o PIB nominal, ele vai ser igual ao PIB real,
mais a inflação, né? Mais uma vez, a gente tá falando aqui de forma aproximada, né? A rigor seria PIB real, a rigor o PIB real, que ele mostra ali no vídeo, por exemplo, seria igual ao PIB nominal dividido pela inflação. Mas a gente tá falando aqui de uma aproximação, isso não atrapalha a conta aqui, então não tem problema nenhum a aproximação que ele fez ali. Mas bem, o PIB nominal, ele vai ser igual ao PIB real mais a inflação. O que ele fez ali? Ele apresentou essa mesma expressão, só que isolando o PIB real em vez do PIB nominal, né? Ele deixou o PIB real aqui, como se fosse, né? Deixou o PIB real aqui, pegou a inflação, jogou pro outro lado e chegou a essa expressão aqui, né? PIB nominal menos inflação. E aí você fala, pô, Crítico, mas o que tá errado? De fato, olhando essa expressão aqui, se o PIB real nominal tá dado, se eu abaixar a inflação, vai acontecer, né, que dado tudo mais constante aqui, né, isso daqui vai subir, o PIB real vai subir. Sim, só que não é assim que funciona, não é assim que funciona. Por quê? Porque o PIB nominal, ele é função da inflação. Se a inflação cai, o PIB nominal também cai junto. Você entende? Se a inflação cai 2%, o PIB nominal também vai cair 2%, e o PIB real não vai variar, entendeu? Então assim, a inflação subir ou crescer não afeta o PIB real. Não afeta o PIB real. O PIB real, ele cresce uniformemente, independente da inflação. Assim como a inflação, eles seguem trajetórias diferentes. A inflação, o PIB nominal que vai ser a soma desses dois, entendeu? Então, se você teve um crescimento da produção, um enriquecimento do país ali de 5%, e a inflação foi de 5%, o PIB nominal vai ser de 10%. Se você for lá e mudar aqui a inflação, por exemplo, a inflação diminuiu, a inflação foi 3%, o PIB nominal não vai continuar sendo 10%, ele vai cair, ele vai ser 8%, entendeu? Então, quando a gente for olhar aqui, se era o PIB nominal, ele cresceu 10%, a inflação for 5% e o PIB real deu 5%, se o governo fosse lá e abaixasse a inflação para 3%, o PIB nominal ia cair junto e ele ia para 8%, entendeu? Por quê? Porque o PIB nominal ele é função da inflação. Você vai falar, ai, Crítico, mas essa questão matemática não tem sentido nenhum. Porque eu poderia fazer a mesma lógica que você está aplicando para falar do PIB nominal, né? Então, aí que tá, porque não se aplica. Por que não se aplica? Porque quando a gente está falando do PIB nominal, que é o PIB aqui na esquerda, o PIBN, né, o PIB nominal é função da inflação, porém o PIB real não é, você entende? Então quando eu olho para a ótica do PIB nominal, se o PIB real é de 5, a inflação é de 5 e o PIB nominal é de 10, porque é a soma dos dois, se eu fazer a inflação cair de 5 para 3, o PIB nominal ele vai cair também, ele vai para 8, entendeu? Por quê? Porque o PIB real, ele não é função da inflação, ele não é impactado pela inflação. Só o PIB nominal que é. Então isso que ele falou é uma abobrinha gigantesca. Não é assim que funciona o cálculo do PIB real, entendeu? O PIB real, ele é o mesmo independente da inflação. Pensa mais uma vez no exemplo que eu dei do seu reajuste do seu salário. Se o patrão chega no final do ano e vai te dar um reajuste de 10%, e ele fala o seguinte, olha, 5% eu tô te dando porque é o reajuste que é obrigado por lei, que é pra seguir a inflação, né? Então eu tenho que te dar um reajuste de 5% por causa da inflação. Porém, você trabalhou bem esse ano, você foi um funcionário esforçado, por isso que eu tô te dando 5% a mais de aumento. Aí que tá, se a inflação fosse mais baixa, esses 10% que você recebeu de reajuste iam mudar? Eles iam. Se a inflação for de 3%, o seu reajuste ia ser de 8%, né, o aumento do seu salário. Mas esse 5%, que é o aumento real do salário, não vai mudar, porque esse 5% o seu patrão não tá te dando por causa da inflação. Ele tá te dando esse 5% porque você trabalhou bem. É a mesma coisa com o PIB. O PIB real é aquele crescimento do PIB que não depende da inflação, ou aquele verdadeiro crescimento, aquele aumento da produção do PIB. Então você ter esse aumento da inflação não vai fazer mudar o PIB real, entendeu? O PIB real não depende da inflação. Então assim, o que ele falou aqui é uma abobrinha gigantesca, ainda mais que o canal do Ideias Radicais é um canal de economia, né? Tem vários vídeos que ele fala de economia, né? Então é um canal de economia, né? E o que acaba sendo talvez pior dessa situação, né? Que não é só o erro do Ideias Radicais, né? O problema é que ele faz esse vídeo, um montão de gente vê esse vídeo e acaba também sendo enganada, né? Não que a intenção do Ideias Radicais tenha sido enganar, né? Ao meu ver, simplesmente foi falta de conhecimento mesmo aí, né? Mas não deixa de prejudicar o debate público, né? No final, um montão de gente vai ficar durante um bom tempo replicando essa abobrinha do que ele falou, né? Agora, talvez mais chocante até do que o Ideias Radicais falar merda e o pessoal acabar sendo induzido ao erro, é a esquerda que gostaria de criticar o Ideias Radicais, não conseguindo criticar por causa do seu completo analfabetismo em economia, né? Então, onde é que eu fiquei sabendo desse vídeo do Ideias Radicais? Foi nesse vídeo aqui do canal Frederico Crepe. Frederico Crepe, ele fez um vídeo respondendo ao vídeo do Ideias Radicais, né? E quando eu comecei a ver esse vídeo, eu pensei, pô, mano, esse cara aqui, porque pra mim esse cara até então, todo vídeo que eu vi ele falando de economia, dá pra ver que ele era bem ignorante mesmo, né? Mas ele foi reagir esse vídeo do Ideias Radicais e eu falei, pô, então o cara não é tão ignorante assim, né? Ele entende minimamente um pouquinho de economia, ele entende. E não, né? E não, né? Ele começou a falar de um montão de outras coisas, assim, o cara cometeu um erro gigantesco de economia na cara dele, e o cara, como o cara também é analfabeto pra cacete em economia, né? Afinal, é um esquerdista, né? Esse cara, inclusive, até onde que eu sei, ele é comunista, socialista, ou mais ou menos isso, né? Afinal, ele já fez campanha pro PSOL.
Mas, dado isso, o cara não conseguiu ver o erro que o Ideias Radicais cometeu e começou a falar, assim, de um montão de coisas que tem nada a ver, assim. Ele fez um vídeo pra criticar o Ideias Radicais e não conseguiu criticar. O cara cometeu um erro gigantesco e ele não conseguiu criticar. É tipo assim, né? A minha sensação foi a seguinte, né? Tem dois caras discutindo. O Ideias Radicais vai lá e fala, não, 2 mais 2 é 5, né? Tá falando merda. Aí chega o Frederico e ele fala, não. 2 mais 2 não é 5. 2 mais 2 é 3. Foi isso que eu vi, né? Aí vou colocar aqui pra vocês, né? O trecho do Ideias Radicais falando isso e a reação dele, né? Olha a forma que ele tenta refutar o Ideias Radicais. Ele começa a pegar um negócio assim, nada a ver. O cara tá cometendo um erro esdrúxulo, gigantesco na cara dele e ele vai lá e vai pegar, criticar o detalhezinho, né? Olha só. Que o PIB que é divulgado é o PIB real, que é o PIB nominal, quer dizer, o valor que o PIB subiu num todo, menos a inflação. Então, se você fizer a inflação ser artificialmente mais baixa do que ela deveria ser, o PIB sobe. E o que vive afetando a inflação? Preço de combustíveis. Então você pega uma coisa chamada Petrobras e faz eles manterem o preço dos combustíveis artificialmente baixo pelo... Então, vamos parar aqui. E aí olha só que é a malandragem dele. Ele tá falando, ó, ele usa uma manchete, né? Petrobras tem lucro líquido de 36,6 bi em 2024, com queda de 70,6%. E aí ele está estabelecendo uma relação que basicamente ela não existe, né, gente? Porque ele está tentando estabelecer essa relação de que essa queda, essa suposta queda no lucro líquido da Petrobras é resultado dela segurar artificialmente o preço dos combustíveis, ou seja, ele está falando, está manipulando os combustíveis e tal. Ele está se usando ali de um pseudo-argumento. E aí é esse o ponto que ele tirou pra criticar o Ideias Radicais. É esse o ponto, né? Não tem nenhuma prova de que o governo segurou o preço da gasolina. Não importa se o governo segurou ou não o preço da gasolina, mesmo que tivesse segurado, não teria feito o PIB real aumentar. Esse efeito que o Ideias Radicais falou não existe essa merda, né? E aí, o que eu fico chocado é como que pode ter um cara, que nem esse Frederico Krepp, que adora falar de política, falar de economia, critica o neoliberalismo, o liberalismo, que o Lula não fez tal coisa na política, que o Lula é neoliberal e não sei o que, fica falando um montão de coisa de economia, do que deve ser feito e não sei o que, sendo que é um completo analfabeto em economia. Me explica isso. Como que pode alguém que não entende nada de economia querer vir debater sobre economia, sobre se o governo tomou ou não tomou uma decisão certa no campo da economia, se o liberalismo está certo ou está errado? Como que pode alguém que não entende nada de economia vir criticar um sistema econômico? Me explica, qual que é a lógica disso? Não dá pra entender. Então, assim, eu só tirei esse cara aqui, nada contra ele, até acho interessante os vídeos dele, mas assim, peguei como exemplo, porque você vê um montão de esquerdista falando isso, e assim, são pessoas que vêm palpitar sobre economia e política que são completos analfabetos no assunto, não entende nada do que tá falando, entendeu? Não entende nada. Eu não entendo nada de biologia, e por isso que eu faço? Não falo de biologia. É isso que eu faço. Eu não entendo nada de física quântica. O que eu faço? Não falo de física quântica. Então, assim, se você não entende nada de economia, não fale também. Pronto, não fale, não faça um vídeo, não vá criticar os outros, né? E pronto. Segura a bola um pouquinho, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e é nóis. Mudona na itoita, metesita nova. Aoi, aoi, anosora.